Por isso, nesse contexto, o velho e bom significante da ética precisa ser recuperado. Eis que a ética há de operar como uma bússola permanente. Já não basta mais perguntar o que a tecnologia pode fazer, mas parece mais importante refletir agora o que ela deve fazer. Princípios como transparência, não discriminação e supervisão pública devem guiar a progressão tecnológica. Por isso, empresas, governo, saberes e academias têm a obrigação de incluir vozes tradicionalmente marginalizadas no debate, mormente porque a justiça algorítmica só será alcançada quando todos os rostos forem vistos e todas as histórias forem consideradas. Qualifico mais que simbólico que discussões dessa natureza estejam sendo travadas aqui, dentro do Supremo Tribunal Federal. O tribunal tem procurado manter firme a sua jurisprudência na proteção dos direitos e na proteção de direitos em tempos de incerteza tecnológica, mostrando que as cortes constitucionais, em todas as suas latitudes, são, ou pelo menos devem ser, guardiãs indispensáveis nessa tormentosa travessia. Da mesma forma, a participação do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, aqui presente, reforça que instituições multilaterais devem internalizar a proteção digital como extensão dos direitos humanos, uma vez que na era da hiperconectividade e da inteligência artificial, a vida social, política e econômica se desenrola no ambiente virtual e não raro em função do ambiente virtual. Esse evento, num olhar mais atento, parece-me mais do que um simples fórum de ideias. É mais propriamente um celeiro de subsídios para futuras ações concretas. Sairão daqui, estou seguro, pelo engenho de todas e todos os participantes, diretrizes para governos, recomendações para empresas e também insights para uma tecnologia, incluindo a inteligência artificial, que seja a favor da democracia e do Estado de Direito. Por isso, a inteligência artificial não deve ser contemplada como uma força autônoma, e sim como um fenômeno forçosamente moldado por escolhas humanas. Escolhas essas que, em minha compreensão, devem dar luz a uma certa forma de engenharia social forjada sobre os aspectos da dignidade, prosperidade, solidariedade e confiança. Desse modo, a cada pesquisador, a cada pesquisadora aqui presente, estudantes e estudiosos que estão aqui de forma física e creio que alguns também de forma virtual, que acompanham este evento, estendo o nosso reconhecimento pelo acréscimo de vozes e visões a um diálogo qualificado, plural e necessário. Espero que tenhamos um dia de reflexões profundas e compromissos renovados e que, ao final deste dia, possamos nos despedir não somente com diagnósticos, que são fundamentais, mas também com verdadeiras sementes de transformação em busca de tecnologias mais humanas para um futuro em que a inovação ande de mãos dadas com as aspirações consignadas em nossas constituições. Está aberto o evento, bom encontro a todos e muito obrigado pela vossa atenção. É uma grande honra para mim abrir o Seminário Internacional Direitos Humanos e Novas Tecnologias, Experiências de Fronteira. Gostaria de expressar a profunda gratidão do nosso escritório ao Supremo Tribunal Federal por promover esse diálogo tão importante em colaboração conosco. O diálogo contínuo entre esta Corte e o Sistema Internacional de Direitos Humanos reflete os compromissos do Brasil, o seu papel central no multilateralismo,
na promoção do direito internacional. Em especial, o arcabouço oferecido pelas normas internacionais de direitos humanos, que hoje deveriam servir como uma bússola essencial para nos orientar em um mundo atualmente afetado por crises agudas. Todos estamos conscientes da forma como as tecnologias digitais e a inteligência artificial estão transformando nossas vidas em uma velocidade e escala sem precedentes. A inovação digital ampliou nossa capacidade de disseminar informações, mobilizar por justiça, construir sociedades mais inclusivas e prósperas. Mas também vimos como essas mesmas tecnologias podem aprofundar desigualdades, acirrar polarizações, fortalecer a discriminação histórica e a desinformação. A rápida integração da inteligência artificial na vida pública e privada, muitas vezes sem a devida consideração aos seus impactos sobre os direitos humanos, também pode ser motivo de grande preocupação. Algoritmos que podem perpetuar estereótipos, perfilamento racial, tudo isso. Por um lado, o futuro dos direitos humanos pode depender de como escolhemos governar as tecnologias digitais e a inteligência artificial. Da mesma forma, o rumo do desenvolvimento tecnológico dependerá de quão seriamente integramos os direitos humanos em nossas decisões regulatórias. Os direitos humanos não representam um catálogo estático de tarefas. Os desafios que nos trazem as novas tecnologias, os desafios do século XXI, são parte do desenvolvimento dinâmico dos direitos humanos e requerem que também nós, a comunidade dos direitos humanos, desenvolvamos as habilidades para lidar com ela. Os estándares internacionais dos direitos humanos não são barreiras à inovação. Ao contrário, os princípios e normas de direitos humanos podem e devem sempre servir como guias para uma transformação digital que seja inclusiva, segura e firmemente centrada na proteção da dignidade humana, como já mencionou o ministro Fachin. Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou que os mesmos direitos que as pessoas possuem offline devem ser protegidos também online. Então, enquanto Estados, empresas e a sociedade como um todo buscam responder a novos riscos e preocupações no contexto do uso das novas tecnologias e particularmente da inteligência artificial, é essencial aprendermos uns com os outros, examinando o que funciona e o que não funciona. E observamos nos últimos anos que debates em áreas sensíveis, como a governança do conteúdo, por exemplo, muitas vezes se tornam disputas entre governos e plataformas, como o interesse público sendo ofuscado por agendas políticas ou comerciais. Assistimos a tentativas fragmentadas ou superficiais de adoção de leis e pouco se discute sobre a crescente concentração do controle dos espaços digitais em um número tão pequeno de empresas, sobre o risco de normas mal desenhadas reforçarem barreiras à entrada de novos atores, prejudicando o pluralismo. Sim, os riscos trazidos pela tecnologia exigem atenção urgente, mas a urgência não pode se sobrepor ao cuidado. Precisamos também de tempo para projetar soluções eficazes e bem ancoradas nos direitos humanos. De ponto de vista normativo, os conhecimentos acumulados pelos mecanismos internacionais de direitos humanos, tratando dos direitos à liberdade de expressão, ao acesso à informação e à privacidade, serão muito importantes nesse debate normativo. Inúmeros mecanismos de proteção aos direitos humanos
vem há décadas desenvolvendo parâmetros para avaliar em que circunstâncias interferências sobre esses direitos offline podem ser aceitas e quais são os limites que evitariam abusos. E cumprir os princípios centrais da legalidade, legitimidade, necessidade e proporcionalidade é fundamental nesse sentido. Mas aplicar esses mesmos princípios é avaliar as várias intervenções possíveis nos contextos digitais continua sendo um grande desafio, porque não disponemos de modelos simples para propor como respostas às demandas regulatórias. Temos o desafio da informação, para que qualquer regulação seja eficaz, deve ser baseada num claro reconhecimento das atividades específicas que desejamos regular e, sobretudo, em evidência sobre os danos que buscamos prevenir. Talvez o desafio transversal mais urgente que enfrentamos é a falta de transparência, como as empresas operam, como são tomadas as decisões, como as tecnologias são de fato promovidas, na prática isso todo permanece em grande parte opaco. E também é um desafio urgente o diálogo, o engajamento genuíno e consistente entre todos os atores envolvidos no processo regulatório. Soluções construídas a portas fechadas, seja dentro de empresas ou mesmo de governos, dificilmente vão entregar resultados eficazes ou sustentáveis em sociedades democráticas. Para aprimorar as práticas regulatórias, precisamos de diálogos entre a mais ampla diversidade de atores. Precisamos explorar as lições aprendidas em diferentes regiões do mundo. Muitas vezes, o diálogo entre empresas e comunidades afetadas se concentra exclusivamente em determinados mercados do norte global, enquanto há pouca ou nenhuma atenção ao que ocorre fora desses mercados mais afluentes. Senhoras e senhores, tornar os espaços digitais mais seguros sem comprometer direitos fundamentais é um desafio que certamente nos une aqui hoje, nesse evento. Temos a sorte de contar hoje com especialistas que têm se dedicado profundamente a essas questões em diferentes jurisdições, analisando os esforços corporativos para enfrentar os grandes desafios do setor tecnológico de forma geral. Nosso escritório, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, segue determinado a continuar este diálogo vital, a explorar formas de ampliar e replicar essa experiência em sistemas judiciais ao redor do mundo. A minha missão aqui é trazer um pouco das decisões do Supremo Tribunal Federal que procuram conciliar a inserção das novas tecnologias no nosso espaço público com a preocupação na preservação da democracia, a proteção à liberdade de expressão e outros direitos humanos que eventualmente são desafiados por essas novas tecnologias. Frisando que o Supremo tem atuado nessas questões e com esses desafios em um ambiente político que é consideravelmente polarizado, em que a ideia de liberdade de expressão nem sempre é invocada na defesa das liberdades e, em algumas vezes, é invocada, inclusive, para a promoção de discursos extremistas. Além desses 3 casos que já foram julgados, a gente tem agora em julgamento um caso muito relevante que discute a responsabilidade das plataformas com relação a conteúdos postados. Né? Discute quando que as plataformas estão obrigadas a remover, que tipo de conteúdo tem que ser removido, quais as condições para remoção, se tem que ter decisão judicial antes, se basta notificação extrajudicial, se tem alguns conteúdos que precisam ser removidos por iniciativa das próprias plataformas. Exemplos desses conteúdos seriam conteúdos relacionados à pornografia infantil,
feminicídio, tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Então, a gente não está enfrentando poucos desafios com a inserção das novas tecnologias. Obviamente que as novas tecnologias trazem grandes oportunidades, que trazem grandes avanços, mas elas não estão infensas ao mau uso ou ao uso abusivo, e é esse tipo de desafio que a Corte tem sido chamada a enfrentar. Em situações, ela é alvo dos abusos e, na maior parte das situações, ela tem que enfrentar os conflitos que esses abusos geram. São casos bastante polêmicos que suscitam discussões e algumas insatisfações, sobretudo por aqueles que, de alguma maneira, têm as suas manifestações limitadas, mas a percepção geral é de que nós talvez não estivéssemos aqui se a Corte não tivesse sido bem-sucedida em controlar a não extremização das redes sociais e, portanto, do espaço público. Eu vou encerrar essa apresentação com uma referência a uma declaração do professor Steve Levitsky, que é uma das nossas maiores autoridades em matéria de democracia, e que foi perguntado a respeito da atuação do Supremo, que muitas vezes é acusada de ser ativista, de ser interferente demais, e perguntaram para o professor como ele avaliava a interferência do Supremo na proteção do processo democrático, e ele observou, abre aspas, não estou seguro de que sem a intervenção do STF o Brasil teria tido eleições livres e justas, ou de que seu resultado teria sido respeitado. As cortes foram decisivas para que isso acontecesse. Acho que a gente aqui na Corte compartilha, naturalmente, dessa percepção. Violação de dados, desinformação, discurso de ódio, incitação ao crime, violam direitos fundamentais dos cidadãos e colocam a democracia em risco, e é com base nesses valores que o Supremo tem procurado atuar.